Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Inaê, o título da sua tese é Irmãs do Atlântico, Escravidão e Espaço Urbano no Rio de Janeiro e Havana, 1763-1844. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Então, eu estudei o processo de formação daquelas que se tornaram as duas maiores cidades escravistas do mundo, né? Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e Havana. E esse foi um processo que ocorreu mais ou menos de forma sincrônica, porque inclusive esse é um dos temas, ou uma das subteses, né, do meu trabalho, que essa formação dessas duas cidades e essa relação estreita que elas estabeleceram com a escravidão, elas estão, na verdade, vinculadas com uma opção maior, uma opção feita pelas classes, pela oligarquia, tanto, né, do Brasil, no caso, né, América Portuguesa e Brasil, e de Cuba, numa aposta na escravidão, no momento em que a escravidão está sendo completamente debatida, né, no que a gente chama de espaço atlântico ou mundo atlântico. Então, enquanto vários países estão se formando na América e, consequentemente, abolindo a escravidão, né, o Brasil e Cuba investem na escravidão e investem na escravidão com o tráfico. Ao contrário dos Estados Unidos, que também mantém a escravidão, mas ele abole o tráfico, né, Cuba e Brasil mantêm esse tráfico, e não só mantêm, eles colocam o tráfico, né, eles operam o tráfico numa escala gigantesca. Agora, havia uma ligação entre as cidades, uma observava o que acontecia na outra, ou foram processos parecidos que aconteceram? Não, você tem uma ligação, mas não exatamente das cidades, que você tem uma ligação dessa elite escravista, né? Então, você tem um grande nome em Cuba, que é o Arango Parengo, né? Você tem também grandes nomes aqui no Brasil, e você tem uma série de sincronias que, inclusive, foram elas que acabaram pautando a minha divisão dos capítulos. Então, por exemplo, em 1763, que é a data em que eu começo a pesquisa, propriamente dita, Havana, ela volta para o domínio espanhol, porque Havana tinha sido, invadida e tomada pelos ingleses, e essa invasão e essa tomada, que é uma consequência da Guerra dos 7 Anos, em que a Inglaterra sai vitoriosa da guerra, né, ela aciona Pombal, que fica muito preocupado com a possibilidade dos ingleses fazerem a mesma coisa no Brasil. Então, o que ele faz? Não só devido também à grande importância das Minas Gerais, já no contexto da América Portuguesa, mas também com medo de uma invasão, o Pombal tira a capital de Salvador e coloca no Rio de Janeiro. Então, a tomada de Havana e a elevação do Rio para a capital da América Portuguesa, elas estão completamente vinculadas. E a partir de 1791, quando você tem a Revolução do Haiti, que é uma revolução que deveria ser muito mais estudada, porque ela é incrível, né? Você tem todo um debate muito intenso em relação à escravidão, porque é quando todos os princípios ilustrados eles são levados à radicalidade máxima, que é o fim da escravidão. Né? Então, a colônia de Saint-Domingue, que era a colônia mais lucrativa das Américas todas, né, ela consegue não só acabar com a escravidão, mas virar a Segunda República da América. Né? E isso causa um certo desespero das classes dominantes, tanto da metrópole quanto, né, das metrópoles quanto das colônias. E, a partir daí, você tem uma divisão, assim, não é tão sistemático assim, mas você começa a vislumbrar uma certa divisão do discurso em relação à escravidão. Então, o movimento abolicionista inglês ganha um espaço político muito grande. Em 1807, o parlamento inglês determina o fim do tráfico, né, que tem um impacto para a África, para a América e para a Europa, enfim, para o mundo atlântico todo. E também você tem, como eu disse, essa aposta, né, do Brasil e principalmente de Cuba. Nesse sentido, os cubanos eles estavam um pouco mais articulados, inclusive pela proximidade que eles têm do Haiti, né? Eles recebem muito, no Haiti ainda, desculpa, Saint-Domingue, eles recebem muitos escravos que vieram de Saint-Domingue, na primeira leva, né, dos refugiados, de senhores que vinham com seus escravos, né? Isso no primeiro ano da Revolução. Quando a coisa fica mais séria e mais violenta, eles param de receber esses cativos e os seus senhores, eles têm que ir para Cuba e para Havana principalmente, né, sem esses escravos. Então essa sincronia, ela
ela fica mais fina a partir de 1791, quando você tem uma opção que é a mesma, né? É a opção pela escravidão, né? Que é a mesma opção que os Estados Unidos fez, só que os Estados Unidos não usa o tráfico para manter a escravidão. O Brasil, que tem uma trajetória intensa de tráfico, né? Porque os traficantes, no caso do Brasil, eram os próprios colonos, né? Eles mantiveram isso, então você tem uma grande mistura da oligarquia. Então, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, isso é muito evidente. Boa parte do que a gente chama de homens de grosso trato, né? Que eram os homens que tinham engenhos, né? Produziam não tanto em larga escala assim, açúcar, mas tinham uma produção relativamente significativa. Eles se vinculam ao tráfico e se transformam em traficantes e ganham fortunas, né? Havana, e no caso, né, Cuba, tem um problema com o tráfico, que é o problema da Espanha. A Espanha usou o sistema do assento durante muito tempo, e isso fez com que a quantidade de escravos fosse muito pequena, né, que entrava em Cuba. E isso muda a partir justamente de 1789, né, o Carlos III assina um tratado em que ele permite a entrada, ele facilita a entrada dos africanos, e em 91 você tem a oligarquia criando, e o Arango, esse intelectual da oligarquia crioula cubana, ele é muito perspicaz, ele é muito articulado, e ele consegue mostrar para o rei espanhol como que aquela revolução em Saint-Domingue era uma oportunidade excelente para Cuba se transformar na maior produtora de açúcar, que é o que vai acontecer, né, do século XIX em diante. O teu recorte começa em 1763 e vai até 1844. Por que esse ano especificamente? Então, esse ano foi até uma questão, porque, na verdade, essa sintonia entre as duas cidades, ela se estende até a década de 70 do século XIX, que é quando, a partir da década de 70, você tem um esvaziamento da população escrava significativa, porque você tem o fim do tráfico, né? O tráfico acaba no Brasil, de fato, em 1850 e em Cuba em 60, na década de 60, né? Então, você já tem um esvaziamento porque os escravos que viviam na cidade começam a ser comprados pelos grandes produtores de açúcar e café. Mas o que acontece é que em 44 você tem uma revolução, uma rebelião, na verdade, não uma revolução, você tem uma rebelião em Havana que ela muda as relações raciais, né? E a partir daí você começa a ver que a população escrava e a população de cor, né? Então os negros e mestiços livres e libertos, eles começam a ter uma vigilância, né, muito maior pelo Estado. Porque mais do que aqui no Rio de Janeiro, embora isso tenha acontecido, mas em Havana, inclusive por uma questão geográfica, o tamanho da cidade, a existência das muralhas, né, até as primeiras décadas do século XIX, você tem quase que uma segregação racial. Não é assim, você não tem uma política específica disso, né, mas por causa da escravidão e do racismo que já existia, né, do preconceito de cor que já existia, então a população branca e rica vivia nas muralhas, dentro das muralhas, e a população escrava, aqueles que conseguiam negociar com seus senhores a possibilidade de morar em outros lugares, e a população livre e liberta vivia para além, na região extramuros. Só que essa população começa com o boom da produção açucareira e o crescimento. Havana sempre foi uma cidade muito efervescente, muito mais do que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro muda em 1808, mas antes disso, Havana é a grande cidade das Américas, assim, pelo menos a América Espanhola, né? Então, o que acontece? Essa população tem a criação de quase uma classe média, assim, né? de uma burguesia, com muitas aspas, mas de homens de cor. E a partir da década de 40, os espanhóis eles começam a arrochar a relação colonial, né? Cuba e Porto Rico eram as únicas colônias que eles ainda tinham, então eles começam a pegar um pouco mais pesado nessa relação. E uma das consequências disso é tentar diminuir e, se possível, acabar com essa classe média negra e mestiça. E aí você tem uma rebelião chamada Rebelião de La Escalera, que existe um grande debate em relação a ela, porque tem alguns historiadores que defendem que ela de fato existiu, então foi uma rebelião gestada por essa intelectualidade negra e mestiça de Havana, e tem outros que dizem que, na verdade, ela foi forjada
pelos políticos, né, que estavam controlando a cidade e Cuba toda para poder acabar com essa população e, principalmente, expropriar essas pessoas, né, que tinham terras, tinham casas, né, terrenos na cidade. Então, a partir de 44, como a Havana sofre essa mudança significativa na relação racial e, consequentemente, na relação escravista, e o Rio de Janeiro também, vocês já têm uma certa sintonia em relação ao que vai acontecer com o tráfico, que é o fim dele, né, o fim do tráfico ilegal em 1850, eu optei por terminar a tese nesse período. Porque as cidades aí tomam rumos um pouco distintos, é isso? Mais ou menos. Assim, até a década de 70, elas ficam um pouco semelhantes, mas o que acontece é assim, o Rio de Janeiro vai num crescente urbanístico. A Havana dá uma certa estagnada, né? Porque o que acontece? Assim, a Havana era uma cidade muito mais importante até o século XVII, comecinho do século XVIII, para Cuba, do que o Rio de Janeiro para a América Portuguesa e para o Brasil, né? Porque a Havana era era o principal entreposto, né, para todas as embarcações que saíam das Américas, todas elas tinham que parar em Havana e todas que vinham da Espanha também paravam em Havana antes de continuar. Então era uma cidade com muita relação comercial, muito efervescente, né? Quando você tem a aposta na escravidão e a aposta na produção de açúcar, principalmente, e de café, não é que a cidade não é que ela se ruraliza, não é isso, mas as atividades econômicas elas ficam muito mais voltadas para a produção agroexportadora do que para as relações comerciais propriamente ditas, né? E o Rio de Janeiro não. A partir de 1808, com a vinda da família real, o que você tem é uma cidade que cresce, uma cidade que é corte. Isso faz muita diferença, né? Isso é um peso político que o Rio de Janeiro tem a partir de 1808, a Havana nunca teve, né, na história dela. Então isso dá uma mudança significativa que ela fica mais evidente a partir de 1844, 45, quando começa esse novo olhar, essa nova forma de lidar com a população negra e mestiça na cidade de Havana. Lá no começo você disse que o teu trabalho observa e investiga a formação das cidades. Isso quer dizer que a cidade foi formada, se constituiu ou principalmente por conta dessa relação e o papel que o escravo tinha nessa sociedade, na economia das cidades, é isso? Assim, a ideia era estudar a formação delas enquanto cidades escravistas, né? Porque você tem uma diferença entre cidades escravistas e cidades com escravos. Cidades escravistas são todas as cidades que dependem da escravidão para funcionar. E cidade com escravos, cidades que têm a população escrava. Então, por exemplo, nesse período, São Paulo é uma cidade com escravo, mas não é uma cidade escravista. Ela vai se tornar uma cidade escravista no decorrer do século XIX, né? O Rio de Janeiro e Havana, toda a rede de serviços, desde o camarada que trabalhava na casa do senhor até o artesão mais sofisticado, ele poderia ser um escravo. E muitas vezes ele era, né? Então, o Estado usa o escravo para todas as obras que você possa imaginar. Então, de fato, nesse período, o escravo ele é um sujeito histórico fundamental para a formação dessa cidade, não só para fazer essa cidade funcionar, mas para o olhar que o Estado lança para essa cidade. Então, a partir, por exemplo, de 1808, quando você tem um crescimento significativo da população escrava nas duas cidades, né, o Estado começa a ficar preocupado com o que seriam os subúrbios, né, as regiões suburbanas, que eram as regiões ocupadas por esses cativos, como no caso de Havana, a região extramuros. Até então, a região extramuros não era considerada Havana, não era considerada cidade, enfim, fazia parte da Interlândia de Havana. A partir de 1808, com esse boom que tem, as autoridades começam a falar, não, vamos incorporar essa parte dessa parte aqui, enfim, no perímetro urbano e prestar mais atenção nela. E o capitão-general que fez isso foi muito, assim, esperto, porque 4 anos depois você tem uma rebelião em Havana que é bem importante, que é a rebelião de Aponte, que foi uma rebelião muito significativa, assim, para a história da cidade. E, Naê, da perspectiva do escravo na cidade, o escravo citadino, como você menciona, da perspectiva do escravo, qual é a diferença do escravo que estava no campo, trabalhando na lavoura, nas plantações de cana ou café, e o escravo que vivia na cidade? Dá para dizer
que a situação é mais dramática para quem está no campo ou não? Então, isso na verdade foi uma das questões que eu tive que lidar ao tempo, assim, eu tenho que lidar, né, até hoje, porque a escravidão urbana é uma coisa que não é tão estudada quanto a escravidão rural. Agora, de fato, e isso foi uma coisa que eu acho que eu constatei com uma série de leituras durante a minha pesquisa do mestrado, você tem uma condição de vida material mais interessante, digamos assim, para o escravo urbano. Porque o escravo urbano, pela própria dinâmica da vida na cidade, né, ele tem um trânsito maior, ele tem que transitar pelos espaços, né? Então, mesmo o escravo doméstico, uma escrava doméstica, ela tem que ir à feira, ela tem que lavar roupa no riacho, ela tem que buscar água na fonte. Ela tem um trânsito que o escravo rural não tem. E esse trânsito permite a obtenção de bens, digamos assim, né? Então, tem escravo que tem uma máxima, né, que escravo não usa sapato. Que quem usava sapato, na verdade, era o negro que compra a liberdade ou que ganha a liberdade. Mas o que você vê no Rio de Janeiro e em Havana também são escravos que usam sapato, porque eles têm acesso a dinheiro, né? Porque o escravo ao ganho é o escravo que arrenda a sua força de trabalho, ele tem um combinado com seu senhor, então ele tem que entregar um X de dinheiro por semana. O que ele consegue a mais desse X fica para ele, mesmo porque ele tem que, né, se manter. Agora, se ele conseguir menos, aí ele vai ter problema. Tanto que é interessante que a maior parte dos crimes que foram cometidos, pelo menos na década de 20, que foi o período que eu analisei mais os processos criminais, são de escravos contra escravos. E são pequenos crimes, escravo que rouba o tabuleiro do outro escravo porque não conseguiu, né, formar lá o montante que ele precisava dar para o seu senhor. Então, em certa medida, sim, a condição material de vida do escravo urbano ela pode ser melhor, ele tem mais condições de melhorar a sua vida. Agora, essas condições não são que determinam a escravidão, né, nem a violência que está inerente a essa relação. E uma das coisas que o Estado faz questão de gerenciar é justamente isso, mostrar e deixar claro para esse escravo que ele é um cativo. E isso está dito não só nas leis, né, no pelourinho, nos castigos públicos, nas gargalheiras que eram colocadas nos escravos fugidos para saber que aquele cara tinha fugido 1, 2, 3 vezes, mas também nas próprias relações. Porque o Rio de Janeiro e Havana estavam dentro de sociedades escravistas, né, em que as relações privadas eram pautadas pela escravidão e as relações públicas também. Então, por mais que a cidade também tenha sido um espaço esconderijo, muitos escravos, isso é muito legal, assim, é muito interessante. Escravos que fugiam dentro da própria cidade, eles conseguiam ficar 3, 4 dias longe do seu senhor, e depois inventava alguma história, enfim. Mas também são cidades em que o vizinho está prestando atenção, está entrando alguém, não está, então ele vai lá e faz uma queixa, né, por um oficial do bairro. Então, do ponto de vista material, eu acho que sim, isso é um fato. A escravidão urbana tem essa possibilidade de oferecer mais coisas para o escravo, mas isso não diminui, porque durante muito tempo a escravidão urbana foi vista como uma espécie de anomalia do sistema. Como ela não se enquadrava em nenhuma das grandes explicações marxistas, enfim, porque o escravo tinha acesso a pecúlio, né, ela foi vista como uma anomalia. E não é, ela está dentro do sistema, ela faz parte, ela funciona para fazer o sistema funcionar. Agora, ela não é da mesma forma que a escravidão das minas não é a mesma escravidão que você tem nas regiões, né, agroexportadoras. Então, isso fez com que os historiadores olhassem menos ou produzissem menos sobre a escravidão urbana ou não? Com certeza, com certeza. Assim, a escravidão urbana, do ponto de vista da importância econômica, ela é menor, porque é uma escravidão que, grosso modo, ela está vinculada ao mercado interno de regiões que estão preocupadas com o mercado externo, né, que produzem principalmente para o mercado externo. Então, isso também é uma diferença, né? Agora, durante muito tempo, esse olhar foi lançado porque aquilo não encaixava nos grandes cânones ou nas grandes questões, na verdade, que pautavam as pesquisas, né? Então, a partir da década de 70 e, sobretudo, na década de 80, quando você muda o olhar em relação ao escravo e quando o cativo passa a ser compreendido de fato como um sujeito histórico, né? Um ator da sua própria história, enfim, na medida que ele poderia atuar como escravo, aí você começa a ter um número muito maior de trabalhos sobre esse escravo urbano no Brasil. Em Havana, são pouquíssimos os trabalhos,
mesmo porque você tem uma vertente marxista muito forte, né? Então, as preocupações dos historiadores, as perguntas feitas pelos historiadores cubanos, elas são outras. Eles vinculam boa parte dessa relação escravista com a relação com o capitalismo, a escravidão do capitalismo, enfim. Então, as questões são outras. Essa possibilidade de uma pretensa liberdade, ela incomoda um pouco, né? Então, você tem, acho que, 2 ou 3 estudos, e eles não são estudos sistemáticos sobre a escravidão urbana, são estudos que trabalham com alguma questão, e aí a escravidão urbana aparece como pano de fundo. No Brasil, você já tem muitos estudos, agora isso já é um campo bem assim, interessante e bem, eu acho, bom, não sou suspeita para falar, né? Mas bem interessante e com uma produtividade muito grande, assim, muito crescente. Bom, e como você organizou sua pesquisa? Na verdade, o que você tem no seu corpus e aonde você foi para pesquisar? Por onde você passou? Importante dizer, enfim, sou doutorado feito na FEFELESH, na História da USP, só que você pesquisando muito no Rio de Janeiro, você mora no Rio, né? Isso, eu moro no Rio e, então, eu já tinha feito uma parte da pesquisa durante o mestrado nos arquivos do Rio, principalmente no Arquivo Geral da Cidade e no Arquivo Nacional e alguma coisa na Biblioteca Nacional. Então, eu ampliei um pouco essa pesquisa, né? Porque, na verdade, quando a gente pesquisa, acaba achando um monte de coisa. Então, eu recuperei coisas que eu tinha pesquisado durante o mestrado, ampliei um pouco porque, na verdade, o projeto inicial da pesquisa era de 1790 a 1850. E aí eu acabei optando em ampliar para trás, né, a pesquisa justamente por essa sintonia a partir de 63, de 1763. Então, eu tive que fazer uma pesquisa sobre o Rio de Janeiro do século XVIII que eu não conhecia praticamente nada, né, conhecia pouquíssima coisa. Foi muito interessante, foi uma das partes que eu mais gostei de fazer, que era a novidade, né. Então, no Rio de Janeiro, aí eu acabei indo para o IHGB, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Geral da Cidade, que é onde tem a maior parte da documentação que eu trabalhei, e o Arquivo Nacional. No caso de Havana, eu fui para Sevilha, para o Arquivo das Índias, o Arquivo Histórico de Madrid e para o Arquivo Histórico de Cuba, né, em Havana. E a escolha pela documentação, ela foi uma escolha um pouco, assim, foi um dos momentos, digamos, tensos, né, da pesquisa, porque eu poderia fazer uma série de recortes. Então, eu poderia trabalhar com viajantes, poderia trabalhar com processos criminais, enfim. Mas por uma questão de tempo, porque no Arquivo Histórico de Cuba, assim, as coisas não estavam exatamente tão organizadas como eu imaginava. Então, eu recebia, né, os legarros, umas caixas gigantescas com os documentos que não tinham data, não estava assinado, assim. Então, era muito difícil trabalhar ali no pouco tempo, digamos, que eu fiquei, né, para fazer uma pesquisa dessa, se eu fosse, né, escolher essa documentação policial. Então, você ficou um mês em Havana? Eu fiquei um pouquinho mais de um mês. E 2 meses na Espanha. Então, eu optei em fazer um recorte do Estado. Então, a produção feita pelo Estado na esfera municipal. Então, as pessoas que eram responsáveis pelo controle da cidade, do Rio de Janeiro e de Havana. Então, esse foi o meu corpus documental. E quando você fala a produção do Estado, que são os documentos oficiais do Estado? São os documentos oficiais do Estado. E aí entra o quê? Entrou todas as posturas municipais, que são, né, as leis municipais, entraram os bandos de bom governo, que são, né, os correspondentes a essas leis municipais, todos os ofícios e trocas de cartas que eu consegui encontrar entre, né, enfim, os comissários de bairro, os juízes de paz, no caso do Rio de Janeiro, com Paulo Fernandes Viana, que foi o intendente da polícia. A polícia foi assim, a documentação policial, ela foi trabalhada, mas não na sua totalidade. Assim, eu trabalhei com todos os processos crimes que eu encontrei, porque aí é uma outra perspectiva, né? Mas eu trabalhei com a polícia enquanto gerenciadora, né, das relações e do espaço urbano. E usei muito também a documentação, mais ainda no caso de Havana, entre a esfera municipal e a metrópole, né? Também quando porque Havana tem uma diferença em relação ao Rio de Janeiro, que na verdade foi o que me fez tentar entender a história do Rio de Janeiro no mestrado, mas, enfim, eu sempre quis achar uma revolução. Eu comecei a estudar o Rio de Janeiro para achar uma revolução e não achei, mas em Havana tem uma revolução. E essa revolução, que essa de A Ponte que eu comentei, ela
dá uma mudada no quadro e ela tem uma produção gigantesca e você consegue ver uma certa sintonia entre as preocupações ali da esfera municipal, né, com as preocupações da metrópole, porque a metrópole está preocupada, no caso de Havana, não só em manter esses escravos não revoltados, né, trabalhando única e exclusivamente, mas também em manter a colonização, porque isso também está em questão em Havana o tempo todo, né? Em Havana, para além da questão do arquivo um pouco bagunçado, teve algum tipo de dificuldade ou enfim? Eu tive uma dificuldade inicial que foi com visto. Na verdade, assim, isso deu uma certa atrapalhadinha porque a ideia era primeiro para Havana e depois eu iria para a Espanha para fazer a pesquisa complementar. Só que meu primeiro pedido de visto foi negado, né? Então, só que eu tinha feito um cronograma e eu precisava fazer pesquisa nas fontes, então eu acabei invertendo e tendo que, enfim, tentar usar todos os argumentos possíveis para as autoridades cubanas para eles me darem o visto, e eles dão visto por um mês, prorrogável por mais 2, se eu não me engano, mas eu acabei ficando só um mês e pouquinho, uns 40 e poucos dias lá. E aí, como eu já tinha feito parte da pesquisa nos arquivos espanhóis, eu já tinha uma ideia do que eu iria, né, olhar. Então, eu já fui mais focada. Eu acho que se eu tivesse ido primeiro para Havana, eu ia ficar mais perdida naquela montoeira de papel toda. Acabou sendo bom. Acabou sendo bom. Talvez, assim, isso tenha mudado bastante a minha pesquisa. Se eu tivesse ido para Havana, acho que é possível que eu talvez tivesse tomado um outro rumo. Porque, de certa forma, como eu já tinha, né, uma bagagem sobre o Rio de Janeiro, o que ditou o ritmo, não só o ritmo, mas o que ditou a organização da tese foi a pesquisa em Havana, né? Porque para o Rio eu sabia como acionar, eu sabia onde encontrar, que documentos, mesmo porque você tem uma produção historiográfica gigantesca para o Rio de Janeiro, né? Então, em Havana tem alguma interlocução com historiadores, com acadêmicos lá da universidade ou não? Eu fiquei muito próxima a 2 historiadores, né? O Carlos Venegas, que foi o meu tutor, você precisa ter um tutor para ficar em Havana, porque é um visto diferente, né? O visto de pesquisador é um visto que você chega em Havana, você tem que ir na instituição que teoricamente vai te tutelar, e você fica esperando uma semana para poder entrar nos arquivos, enfim. Então, o Carlos Venegas foi o meu tutor e ele é um grande, a gente chama um rato de arquivo, ele conhece muito, e ele é um dos maiores especialistas em Havana. Então, ele foi, na verdade, o meu mentor de Havana, e lá eu conheci a Maria del Carmen Barcia, que trabalhou com esses negros livres e libertos que fundavam as confrarias, os cabildos, né, o que seriam os correspondentes, mais ou menos, às irmandades dos homens de cor aqui do Brasil. Então, eles foram os meus maiores, lá em Havana, os meus maiores interlocutores. Inaê, para a gente finalizar, queria te perguntar como o seu trabalho contribui para a história, enfim, para a disciplina da história no Brasil, para a ciência no Brasil de uma maneira geral. Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante, e aí tem até um agradecimento especial para a FAPESP, que financiou esse trabalho, que é um trabalho que é caro, porque ele envolve uma série de viagens internacionais, que é a possibilidade, que eu acho que é muito importante, inclusive politicamente, que é de historiadores brasileiros estudarem coisas além do Brasil, né? Nós somos muito competentes estudando o nosso país, mas eu acho que nós também podemos ser muito competentes estudando outras localidades. E eu acho que, assim, não que o meu trabalho seja, né, não é, mas a possibilidade dele existir e ser financiado mostra um interesse, né, e um crescimento, um amadurecimento da própria universidade, né, que se coloca para o estudo enfim, de outros lugares além do Brasil, ou do Rio de Janeiro, enfim. E, para além disso, assim, no caso específico da escravidão, eu acho que cada vez mais, eu aprendi isso na marra, porque para mim essa acho que foi uma das partes mais difíceis do trabalho, que a comparação é uma ferramenta muito interessante, né, para você olhar melhor para o lugar de onde você sai. Então, eu falei brincando com o Rafael que tinha alguns momentos que eu tinha vontade de ligar para ele e falar, não vou comparar, vou fazer só sobre a Havana, porque eu estava completamente encantada, né? Diferente, estava conhecendo aquela história toda. Eu falei, não, deixa o Rio de Janeiro, já falam sobre o Rio de Janeiro. Mas a possibilidade de falar sobre o Rio de Janeiro, tendo visto a história de Havana, foi muito interessante. Inclusive para entender que a escravidão, ela tem um denominador comum na América, né? E esse denominador comum ele é visto, de certa forma, até os dias de hoje. Eu acho que muito do que se parece
e tem coisas muito semelhantes em Havana atual e no Rio de Janeiro atual, é decorrência da escravidão e principalmente do uso que esses escravos fizeram do espaço urbano. Então, acho que isso foi talvez um ganho interessante, ou uma porta que ficou aberta com esse trabalho. Muito obrigado, Iné. De nada. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade